Salve, salve nação do Celeste, eu sou o David Reis e esse é o blog do Cruzeiro. Hoje agarrou o vídeo, mas amanhã vai ser o vídeo dos estrangeiros que marcaram época no Cruzeiro. E hoje vamos falar sobre Sérgio Rodrigues, Inácio Scocco, né? E a questão do Renato Kaiser, que não quer vir, que é o que estão falando. Vamos por ordem, né? Primeiro, o Scocco, tá rolando uma sondagem muito forte, tá falando muito que o Scocco pode pintar aí, depois dessa questão do coronavírus. O Scocco tá no River, né? Só que o Scocco tem aquele mesmo problema que muito brasileiro tem, só vingou na sua terra natal. Ele veio pro Inter aqui, não deu muito certo, né? Depois foi pro Sunderland da Inglaterra também, acabou não dando certo, voltou pro New Old Boys, lá acabou rendendo. Depois foi pro River, também rendeu. Mas é um cara que não é titular lá, né? É um cara que ele costuma fazer bons jogos, mas de um tempo pra cá não consegue tanta sequência. Até que no River ele estava muito bem, mas depois deu uma caída. O próprio Lucas Prato também aconteceu a mesma coisa, mas é um atacante bom. Só que não creio que vai vir pra cá e seja um jogador barato. Mas como é um jogador que não teve tanto sucesso fora da Argentina e pela sua idade, não creio que vai vir para ganhar menos de 150 mil, então acho que é uma negociação muito complicada. E também não acredito que ele deixaria de sair lá do River para vir jogar no Cruzeiro na situação econômica e da questão da segunda divisão. Então acho que é uma negociação muito complicada. Não está tendo muito âmbito, né? Eu acho que é mais um fake news sobre a questão do Renato Kaiser não querer vir. Ela é até dá para você entender, ela até é lógica, mas não é bem assim como estão falando. A questão do Renato Kaiser é o seguinte: o Cruzeiro contratou ele depois de um bom campeonato mineiro, né? Após isso ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, jogou bem lá. O Mano falou que ia aproveitar, ele deu poucos minutos quando trouxe ele de volta, ele acabou sendo emprestado. Agora ele está bem de novo no Atlético Goianiense. Por que ele rende mais no Atlético Goianiense? Porque bota um cara para jogar, né? Então assim, ele tá com receio de vir e acabar não sendo aproveitado de novo. E lá ele tá em bom momento. Em 7 partidas fez 4 gols e 3 assistências, né? É uma participação ativa por jogo praticamente. Então lá ele tá muito bem os seus números. Você sai de um lugar que você tá jogando bem, tá podendo rodar, tá tendo sequências para vir para cá de novo, amargar banco e não jogar, o cara tá com receio. Mas com todo o respeito do mundo, mesmo o Atlético Goianiense tendo subido a primeira divisão e tal, não tem comparação às instituições, né? Se o Cruzeiro dá a ele a garantia que ele vai ter minutagem, não é nem questão de titularidade, que isso não tem como você garantir, mas garantir que ele vai ter chance de jogar, aí o negócio se torna diferente. E a questão de trocar ele no Thailson do Santos. Os números do Thailson, ele tem 12 jogos como profissionais, né? Nem todos foram esse ano, ele tem 1 gol. E tá com problema de não estar sendo relacionado, tá com a confirmação de ter depressão. Então assim, você vai trocar uma aposta por outra, muita aposta. E a diferença é que o Renato Kaiser, se você empresta ele novamente, o contrato já vai estar finalizando. Se você não conseguir renovar, então você vai perder o ativo, que é o jogador. E o Thailson você vai pegar ele para o empréstimo e depois vai devolver. Então, indo bem ou mal, você vai ficar sem o jogador. Então, eu acho que essa troca não é interessante para o Cruzeiro, né? E essa dúvida do Kaiser em poder voltar ou não, você entende, né? Uma dúvida justa. E não que ele não queira voltar, como muita gente está falando que ele se nega a voltar. Não é isso. Ele está tentando pelo menos se resguardar, porque na outra vez que ele veio, ele ficou aí e depois rodou muito lugar, né? E não teve chance nenhuma. Então, o cara está meio cabreiro nessa situação. Sobre a questão do Sérgio Rodrigues e a eleição. No final do processo, eles né, seriam a favor da candidatura dele na eleição que teria mais tempo, né, depois dessa eleição tampão. E mesmo assim ele quer, porque quer participar. Teve a questão do Pedrinho, que eu acho que tem muito a ver do Emílio ter tirado a sua candidatura, porque assim, o Pedrinho é muito forte, né, tanto como empresário, como conselheiro do Cruzeiro, né? Ele investe muito dinheiro. E a partir do momento que ele apoiou, né, o Sérgio Rodrigues, passou pouco tempo, o Emílio tirou a candidatura. Provavelmente eles tiveram uma conversa, uma reunião, e realmente ele deve ter endosado que ele tinha em mente o Sérgio Rodrigues. E assim o conselho acabou se retirando, porque o Sérgio Rodrigues não retirou sua candidatura a hora nenhuma. E depois o Pedrinho até falou que ele não está apoiando ninguém, mas mesmo assim teve aquela questão da reunião dele com o Sérgio Rodrigues e tal, e ficou bem entendido que realmente ele estava apoiando o Sérgio Rodrigues, e a retirada do conselho gestor mostra isso também, que provavelmente ele deve ter externado isso e acabou entrando todos em um consenso. O meu medo maior é que o Sérgio Rodrigues, nessa ficção toda de entrar, esteja entrando mais
para tentar jogar as coisas debaixo do tapete e acabar não surgindo mais coisas que deveriam surgir. Porque não tem tanta lógica a pessoa forçar tanto para entrar agora como um presidente tampão, sendo que se deixasse o conselho de gestor trabalhar, depois teria o seu apoio e provavelmente seria candidato único para ser triênio, né? E seria o presidente. Essa vontade muito doida dele entrar, teve a questão do áudio do Zezé Perrella, ela soa muito estranha, você começa a duvidar realmente das intenções. Então a gente vai ter que esperar para ver realmente o que vai acontecer sobre a questão do Sérgio Rodrigues como presidente do Cruzeiro. Duas negociações que estão paradas, mas podem acontecer depois dessa pandemia, né? Os dois são laterais, tanto o Orejuela pode voltar, como o Diogo Barbosa. A questão do Orejuela é o seguinte, o empresário dele já falou com o Renato Gaúcho, se ele não tiver continuidade, não vai ter como ficar, né? Tanto o empresário como o Cruzeiro aceitou ceder ele para qualquer clube da Série A, principalmente quem disputasse a Libertadores, exatamente para valorizar ele. Ele não está jogando, ele jogou poucos jogos esse ano, né? E acabou até não sendo convocado na última convocação da seleção do país dele. E realmente, para deixar ele lá como investimento no banco, é melhor trazer para jogar, né? Aqui ele teria certeza que ele ia jogar. Ele terminou como um dos poucos destaques positivos, né? Ganhou a titularidade do Edilson. Tem até a possibilidade, como foi ventilado lá, e o Adilson usou ele um pouco mais avançado. Então, assim, essa questão está sendo debatida e realmente, se ele não tiver uma confirmação que possa ter mais oportunidades no clube, realmente ele pode ter seu retorno. A questão do Diogo Barbosa. Sim, o Diogo Barbosa está tendo pouca chance no Palmeiras. Jogou os últimos jogos do Palmeiras porque estava mesclando para a Libertadores. Mas ele também teve uma sondagem do São Paulo e o Cruzeiro tinha concorrência do São Paulo. Só que o Reinaldo voltou a jogar bem no São Paulo e também não pegou muito bem o nome do Diogo Barbosa com a torcida do São Paulo. Então ele teve uma rejeição e a negociação lá esfriou. Com o Cruzeiro é o seguinte, o Diogo Barbosa tinha a vontade de voltar, o empecilho era salário, né? Ele tinha que reduzir bastante o salário, que quando ele saiu daqui contratado pelo Palmeiras, ele teve um ajuste salarial do que ele ganhava aqui no Cruzeiro, ele saiu como campeão da Copa do Brasil, então ele ganha acima dos 350 mil, parece que é uns 400 e pouquinhos. Então tem que ter um reajuste, ou a questão igual está acontecendo do Regis e tal, do Everton Felipe, do Cruzeiro repartir o salário e a parte do Cruzeiro seja até o teto de 150 mil. Mas se ele não tiver oportunidade, o Luxemburgo não for utilizar ele com frequência, ele também pode pintar aqui. E a negociação travou antes do coronavírus, exatamente por causa dos salários. O Palmeiras assinou com a possibilidade de empréstimo, mas é a mesma coisa do Angulo, que aquela vez não deu certo no começo do ano, como ele não teve minutagem, acabou que ele voltou atrás e aceitou vir para o Cruzeiro. Então a questão do Diogo Barbosa é muito parecida com isso. Se ele não for utilizado, ou ele vê que ele vai ser só reserva, realmente ele pode ceder. E para o Palmeiras também é importante colocar o cara para rodar. Às vezes o Cruzeiro, depois de um ano ou de empréstimo até o final do ano, compre ele novamente, ou um outro clube se sinta interessado pelo futebol dele e o compre, porque ele é caro para ficar no banco. Não compensa para o Palmeiras. O Palmeiras também está cortando muitos gastos. Então a história dele vai ser mais ou menos igual a do Angulo. Se não jogar e não aparecer nenhuma oportunidade mais vantajosa que ele ache ser mais vantajosa para ele, para o empresário, ele pode sim pintar no Cruzeiro. E o Cruzeiro está à procura de dois laterais, tanto um esquerdo como um direito, né? Então esse é o blog rapidinho do Cruzeiro aqui. Hoje eu tô meio ruim para gravar aqui, meu telefone tá meio zoado, mas o importante é dar notícia para Nação Celeste. Então curta, comente, compartilhe, dê a moral no canal, se inscreva, a gente tá em busca dos 1000 inscritos, né? Dê essa moral pra gente, assina a notificação, sempre sair o vídeo, você vai ficar sabendo. Amanhã eu vou fazer o lançamento do vídeo sobre os estrangeiros que marcaram época no Cruzeiro. Assista também e se inscreva, dessa moral, comente sobre essas negociações que pode ser o Renato Kaiser, o Escoco, o Diogo Barbosa, o Orejuela. O que você acha? Você acha que pode vingar? Você acha que o Escoco ainda tem lenha para queimar melhor que o Robson? Ele é, né, velho? Então, deixa aí nos comentários. Valeu!